Profético vem de profecias. O que é uma profecia? Profecia é um acontecimento futuro visto por antecipação por alguém que é portador da faculdade de precognição. A faculdade de precognição não é uma faculdade mediúnica, é uma faculdade anímica, isto é, da própria alma, hoje denominada faculdade paranormal. Tanto o Velho como o Novo Testamento estão repletos de profecias. No Velho Testamento, encontramos várias profecias, inclusive as profecias que trazem referências sobre a vinda de Jesus como sendo o Messias. E Jesus cumpriu com todos os itens proféticos a seu respeito. No Novo Testamento, temos o sermão profético, que foi por ele proferido, e também o livro escrito por João o apóstolo, Apocalipse, que é um livro inteiramente profético. Mas temos informações que tantas profecias que estão no sermão profético de Jesus, como no Apocalipse, vêm se cumprindo uma a uma. As profecias, geralmente, elas são relativas, porque são escritas de forma alegórica, porque elas podem ou não acontecer, dependendo das criaturas que aqui vivem no nosso planeta. Existiu uma profecia de Jonas, o profeta, em que o Senhor falou com ele que a cidade de Nínive seria destruída e que era importante que ele fosse para pregar aos ninivitas a importância do arrependimento, da transformação. E Jonas foi à cidade de Nínive, passou a pregar, a falar da profecia, mostrando a importância das pessoas se renovarem, se transformarem, se arrependerem. Isso aconteceu e a profecia não se cumpriu. Mas o que nós estamos observando é que o que Jesus profetizou a respeito dos acontecimentos futuros, desde o início que vem se cumprindo estas profecias. E nós vamos iniciar recordando que Jesus estava em Jerusalém com os seus apóstolos e eles começaram a chamar a atenção de Jesus para as edificações do templo. E Jesus olha para o templo, porque segundo Flávio Joséfo, historiador hebreu, o templo de Jerusalém era um templo suntuoso, majestoso. As paredes centrais do templo eram cobertas de lâminas de ouro e as paredes laterais de mármore de Carrara, tão brancas que ao longe parecia neve. As pessoas ficavam deslumbradas, encantadas com a riqueza, com a beleza do templo de Jerusalém. E os apóstolos também ficaram deslumbrados e começam a mostrar para Jesus as edificações do templo. E aí o que é que Jesus diz para eles? Em verdade vos digo que daqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E 40 anos depois, o templo foi totalmente destruído pelo fogo. Por ordem do imperador Tito Lívio. No ano 70, o templo foi destruído. Mas nós acreditamos que quando Jesus fala na destruição do templo, que não ficaria dele nada, Jesus não estava apenas se referindo ao templo de pedra, mas, sobretudo, aos templos de carne. Porque nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo,
nas suas epístolas, que nós somos templo onde Deus habita. Sai Baba, guru indiano, ele dizia que nós, seres humanos, somos templos e, como somos templos, devemos dele cuidar como templo. E o próprio Jesus afirmou que o seu corpo era templo, quando ele disse: destruí este templo e em 3 dias eu reedificarei, falando do seu corpo. Então, o nosso corpo é templo. Então, Jesus também advertia para nós que nós precisamos viver da essência e não da aparência. Nós nos preocupamos muito mais com a aparência, com a beleza externa, do que com a beleza interna. Muitas pessoas são vistas pelo que veste, pelo brilho, pelo ouro, pela ostentação, mas não se incomoda com o interior. E todos nós vamos desaparecer, não restando de nós nada, coisa alguma, a não ser as moléculas, que voltarão a formar novos corpos. Então é importante que cuidemos e valorizemos o nosso corpo, que é instrumento de evolução do espírito, mas sabendo que é importante, que é fundamental o cuidado, em especial com o espírito, que é imortal. O espírito não morre jamais, e os templos desaparecerão, de pedras ou de carne, todos desaparecerão para sempre. Mas Jesus prossegue ainda falando do que aconteceria com Jerusalém. No mesmo ano 70, ele fala do cerco que iria acontecer em Jerusalém. Que haveria tantas dores, tantas tribulações, que se não fosse por meio dos escolhidos, nenhuma carne sobreviveria. Mas, por meio deles, muitos sobreviveram. E Flávio Joséfo também, mais uma vez, fala que no ano 70, não somente o templo foi destruído, mas também Jerusalém também sofreu. Mais de 1 milhão de judeus morreram ao fio da espada. E milhares de judeus foram levados cativos por várias nações. Jerusalém foi dominada por Roma, pelos romanos, pelos árabes, pelos turcos, pelos persas. E somente no ano de 1948 é que os judeus tiveram de volta as suas terras iniciais. O povo judeu sempre foi rebelde às orientações espirituais. E nós vamos encontrar Jesus fazendo a seguinte colocação: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. E isso é verdade. Eles não aceitaram os profetas, não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Jesus foi por eles humilhado, agredido, levado ao suplício da cruz. Sofreu Jesus horrores, não do povo judeu em geral, dos religiosos do judaísmo. Foram eles que levaram Jesus ao suplício da cruz, e até hoje os judeus não aceitam Jesus como sendo o Messias, e ainda adotam como livro sagrado a Torá, que é o livro que consta dos livros de Moisés. Ainda a lei do olho por olho, do dente por dente, até os dias atuais. E Jesus veio precisamente para o povo judeu, veio precisamente para Israel, mas eles não valorizaram os profetas, não valorizaram a Jesus, que veio justamente trazer este ensino de renovação e de iluminação das almas. Então Jesus previu tudo isso, porque ele era portador desta faculdade de pré-cognição. Os espíritos crísticos têm todas as faculdades,
tanto faculdades paranormais, que chamam anímicas, como faculdades mediúnicas. À medida que vamos evoluindo, vamos tendo mais facilidade de captar os acontecimentos futuros. E foi isso que Jesus previu para Jerusalém, e tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu, o que ele viu por antecipação 40 anos antes, porque ele tinha a faculdade de precognição. Mas Jesus não falou apenas sobre o povo de Jerusalém, sobre os judeus. Jesus previu também para os seus apóstolos, os seus seguidores, muitas dores, muitos sofrimentos, que eles seriam perseguidos, hostilizados por causa do seu nome, que seriam levados aos cárceres, à presença dos reis e dos governadores, mas que eles não se inquietassem com aquilo que eles haveriam de dizer, porque na hora não seriam eles que falavam, mas o Pai que estava neles. Aqui Jesus deixa para nós essa mensagem que eu considero uma mensagem de esperança, porque ele quis dizer que não somente ele manifestava Deus, quando dizia que o ensino dele não era dele, mas do Pai, mas ele também falou que os seus apóstolos transmitiriam na hora, quando fosse falar diante dos governadores e dos reis, não era eles que falavam, mas o Pai que estava neles. E isso se cumpriu. O sofrimento dos apóstolos foi um sofrimento terrível. Eles sofreram demais. Apenas João morreu de velho. Os outros todos sofreram martírio, foram perseguidos, foram hostilizados. Tudo que eles faziam, eles recebiam a censura e o desprezo daquele povo. Não somente os apóstolos, mas como os seguidores. Os que aderiram à Boa Nova, os cristãos primitivos, sofreram os martírios mais terríveis, as mortes mais infamantes. Eram devorados pelos leões. Eram queimados vivos em nome de Jesus, porque defendiam o Evangelho de Jesus. E as perseguições aos seguidores de Jesus continuam até os dias atuais. Na doutrina espírita nós temos as informações da Federação Espírita Brasileira, no início, quando o Espiritismo surgiu, a Federação Espírita Brasileira foi fechada as portas pela polícia 2 vezes. E os espíritas eram perseguidos, hostilizados, criticados, excluídos até da sociedade. E atualmente nós sabemos, em as informações, quem não se recorda do que aconteceu com o nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier foi levado aos bancos dos réus, porque a família de Humberto de Campos dizia que ele estava plagiando os livros de Humberto de Campos, não acreditava na psicografia. E Chico foi réu. Não somente isso, mas sofreu também horrores, perseguições, humilhações, críticas. Difamavam Chico de todas as maneiras. E um dia eu vi de uma palestra de Divaldo Franco, ele dizendo que foi lá conversar com Chico, em Uberaba, porque estava muito triste com algo que haviam falado dele, uma calúnia que haviam criado contra ele. E aí Chico disse, Divaldo, isso não é nada para que eu sofri. O que foi que você sofreu? Ele disse, eu fui a São Paulo, e lá em São Paulo as amigas me convidaram para que eu fosse com elas jantar na casa de Denis. Denis, o famoso costureiro. E Chico foi. No outro dia, a Folha de São Paulo publicou que Chico dormiu com Denis na cama de Dona Maria III. Aí, quando Chico contou isso a Divaldo, ele silenciou, não tem mais o que reclamar. Então, isso aconteceu agora, para nós que somos espíritas, temos o conhecimento das difamações, das calúnias, de tudo aquilo que Chico passou, porque era realmente um seguidor do Cristo. Vivia realmente o Evangelho de Jesus. O próprio Divaldo Franco sofreu e ainda hoje sofre
tem passado por muitas hostilizações. Por quê? Porque vivencia. Porque é aquele homem leal à causa do Cristo e mais ainda leal à causa da doutrina espírita, que é Jesus de volta. Eu que não sou ninguém comparando com Chico Xavier, com Divaldo Franco e os grandes espíritas do Brasil e do mundo, quando fazia o programa Tony Show, eu fui posta para fora do estúdio para fazer o programa fora, gravado. Por quê? Posteriormente, o Tony me contou que o pastor tinha dito para ele que não sabia como ele colocava uma pessoa espírita do programa, que os espíritas eram endemoniados e que eu era endemoniada. Aí o Tony disse para ele: mas pastor, ela só fala de Jesus. Ele disse: você não conhece o demônio não, engana todo mundo. Porque eu só falava do Evangelho de Jesus. E é assim que dizem, até agora, em pleno século XXI, ainda existe isso contra os espíritos. Por quê? Porque o espiritismo é Jesus de volta, curando com a imposição de mãos, dialogando com os espíritos como ele fazia, e fazendo tudo por amor, sem cobrar nada de ninguém. Então, isso não é bom. E, por isso, nós somos hostilizados e somos perseguidos, infelizmente, até os dias atuais. Mas isso foi previsto por Jesus, porque Jesus sabia da vinda do Consolador. Jesus sabia que era necessário que viesse um outro Consolador, porque ele foi Consolador para nós, para recordar tudo aquilo que ele tinha certeza que seria abolido do meio do cristianismo. E o Espiritismo restaurou tudo. O Espiritismo implantou no meio espírita, nas casas espíritas, as técnicas socorristas que foram introduzidas por Jesus. Então, o que Jesus previu aconteceu com os apóstolos, com os cristãos primitivos e com os espíritas desde da fundação, desde a criação do Espiritismo no Brasil e no mundo. Então, veja aí as previsões de Jesus se cumprindo. E elas se cumprem por quê? Por causa do atraso das pessoas, por causa da ignorância, porque as pessoas não absorveram ainda as grandes reformas espirituais. Não querem vivenciar. E quando alguém vivencia, as pessoas criticam, acham que é uma pessoa fora da realidade da vida, que é uma pessoa boba, que é uma pessoa medíocre. Até mangam. Eu estava certa vez na Caixa Econômica e um cidadão evangélico, que eles fazem isso sem nenhum constrangimento, com a Bíblia pregando na fila, onde as pessoas estavam para tirar dinheiro. E o homem pregando e as pessoas todas mangando, porque o homem estava pregando. Se fosse um livro indecente, todo mundo estava ali, sorrindo, aplaudindo. Mas como era a mensagem de Jesus, as pessoas mangavam, criticavam, porque o homem estava pregando. E é assim que acontece. Nós não podemos falar do amor, da religião, do perdão, da compreensão, da tolerância, que as pessoas acham que você é bobo, ou você quer ser santa. É assim que as pessoas costumam dizer quando você quer colocar o Evangelho de Jesus em prática. E Jesus sabia disso. Então, ele previu todos esses acontecimentos dolorosos. Além disso, ele fala que muitas dores surgiriam no mundo. Quando ouvires falar dos rumores de guerras contra as nações, guerras contra muitos povos, não vos preocupeis. Haverá terremotos, maremotos, peste, fome. Tudo isso é o princípio das dores de parto. Porque Jesus fala de todos esses sofrimentos, das guerras, da fome, da peste, como sendo dores de parto. Porque a dor de parto é uma dor terrível, mas é uma dor
que tem como resultado um evento feliz, o nascimento de um novo ser, de uma nova criatura. E ele quis mostrar para nós que todos os acontecimentos dolorosos da nossa vida, tudo isso que nós iríamos enfrentar através dos séculos, dos milênios, era importante para o renascimento, ou para o nascimento de uma nova criatura, de um novo ser. Porque, infelizmente, nós não aprendemos ainda a amar. Crescemos e evoluímos através da dor. Porque há duas maneiras da pessoa evoluir, do espírito evoluir, ou através do amor ou através da dor. Como não amamos, sofremos. E as profecias se cumprindo. Mas não acreditamos que Jesus tenha descido das sublimes alturas para fazer previsões que digam respeito apenas aos corpos carnais, aos corpos que são perecíveis. Quando Jesus fala, a gente precisa tirar da letra o espírito que vivifica. Ele falava, mas por trás de todas essas coisas que aconteceram, porque muitas pestes surgiram no mundo. Lepra, tifo, tuberculose e muitas outras, até os dias atuais. A gente tem enfrentado estas enfermidades. As guerras, ele não se referia apenas às guerras contra as nações, às guerras externas, mas ele se referia, sobretudo, sobre os conflitos íntimos, caminhando no mundo íntimo de cada um. As guerras de consciência. A luta, a maior batalha nossa é a batalha do reino animal contra o reino espiritual. Para sairmos do emaranhado deste reino material onde estamos mergulhados, é muito difícil. Então precisamos batalhar contra os nossos piores inimigos que estão na nossa intimidade. Egoísmo, orgulho, vaidade, mentira, desonestidade, tudo isso está dentro de nós. E essa é a maior batalha, é a maior guerra, é contra nós mesmos. Jesus previa os acontecimentos externos, mas sobretudo os acontecimentos internos. Quando ele fala nas pestes, não está se referindo apenas às pestes que mataram muitas criaturas, mas ele falava sobretudo das pestes da alma, como a calúnia, como a inveja, como a intriga e muitas outras pestes que dominam os seres humanos. E não é fácil a gente eliminar ou lutar contra essas pestes, porque não tem remédio. Só conseguimos vencer estas pestes da alma com a transformação de dentro, com a renovação do espírito. A ansiedade é uma peste que domina o mundo inteiro. Mas não é de agora não, a ansiedade não. Há 2000 anos Jesus já pregava sobre a ansiedade. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. Ele já falava da ansiedade. E a ansiedade está dominando o mundo. E a ansiedade nos leva à depressão. E a depressão leva muitas pessoas ao suicídio. Quantas pessoas têm se suicidado por conta da depressão? E a depressão geralmente vem por causa da ansiedade, que é uma doença da alma, que é uma peste da alma. Quando ele se referia também à fome, não era apenas a fome estomacal, a fome de alimentos, que nós sabemos que muita gente morre de fome até os dias atuais. Ele falou sim da fome estomacal, mas ele falou também da fome da riqueza, a fome do poder, a fome do dinheiro, a fome de todas as viciações desequilibrantes. Estas são fomes que
são muito difíceis de serem saciadas. Porque estamos voltados para as coisas externas. Somente o equilíbrio espiritual, somente a mensagem dele, que os cristãos, de um modo geral, não valorizam, é que cura, é que sacia essa fome das almas. Tudo isso que Jesus falava tem um sentido profundo, não somente o sentido material, que nós estamos vendo, observando, mas também o sentido real, verdadeiro, que é do espírito imortal. Porque os corpos perecem, os templos morrem, desaparecem, mas o espírito não morre jamais. E nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nunca passamos por tantas crises de valores como estamos vivenciando na atualidade. E a pior crise que nós estamos vivenciando é de valores morais. E isso Jesus previa. No seu sermão profético, ele fala a respeito disso. Mas como os cristãos, de um modo geral, desconhecem o Evangelho, ninguém nem sabe que existe o sermão profético. Não conhece o sermão da montanha, que é o mais falado, que é o mais elogiado, foi elogiado até por Mahatma Gandhi, que era indiano. Imagine um sermão profético, sermão de profecias. Então é isso que nós precisamos conhecer e valorizar estes ensinamentos que Jesus profetizou, e as suas profecias vêm acontecendo através dos milênios, através dos séculos, até os dias atuais. Porque, infelizmente, não valorizamos as reformas espirituais. E aí Jesus prossegue com as suas profecias. Ele diz: quando a abominação que gera a desolação penetrar o lugar santo, aquele que estiver do alto, não desça para buscar o que está embaixo. Quem está nos campos, fuja para os montes. E aqui Jesus não se referia, quando ele fala no lugar santo, apenas ao templo de oração. Jesus se referia, sobretudo, ao lar, que sempre foi considerado uma instituição sagrada e que está totalmente desvalorizado do contexto social. Jesus previa o que iria acontecer com as famílias. Ele disse que pais ficariam contra filhos, filhos contra pais, que os filhos levariam os pais à morte e pais levariam filhos à morte, irmãos se matariam. Tudo isso ele previu. E nós temos visto isso. E nós sabemos disso através dos meios de comunicação. Porque as notícias desagradáveis, essas são divulgadas constantemente. As boas notícias ninguém sabe, mas as desagradáveis nós sabemos tudo. Tudo isso que Jesus previu vem acontecendo, e nós, nesse século XXI, estamos ainda verificando estes acontecimentos. As famílias, hoje em dia, vivem sob o mesmo teto, mas quase não se veem. Os pais não têm tempo mais de educar os filhos não conversam com os pais e nem os respeitam. Muitos lares, mesmo os cristãos, são transformados hoje em dia em palco de tragédias e de insatisfações. Os lares se desfazem por qualquer motivo. Os casais se separam por qualquer bobagem. Querem viver de aventuras. E acham que isso é normal. Quando Jesus diz, aqueles que estiverem no alto, não desça para pegar as coisas que estão debaixo, Jesus já estava se referindo, quem estiver com a vibração elevada, não baixe as suas vibrações para imitar quem está na vibração de baixo. Ou com as vibrações baixas. Quem está no campo da espiritualidade, suba, eleve cada vez mais a sua espiritualidade, os seus sentimentos superiores, e não se envolver com as coisas que são de baixo. As pessoas têm o hábito de imitar. As pessoas imitam até o suicídio. Eu vi na televisão uma pessoa dizendo
um jornalista dizendo que quando acontece um suicídio, vários outros acontecem, porque as pessoas imitam. Quem tem vontade, vendo aquele que se suicidou, aí vai e se mata também. Quer dizer, você imitar quem se suicida, imagina as outras coisas, as outras viciações. Então, quem já passou para esse campo espiritual, não tem que voltar e se envolver com as coisas que são de baixo, que são terrenas, que são perecíveis, que passam. Procure fugir dessas coisas para o campo espiritual. Procure se moralizar, se elevar no sentido espiritual, no sentido de evolução espiritual. Era isso que ele queria dizer. E ele fala também que chegaria a época em que as grávidas lamentariam estar em gestação e as parturientes diziam tristes e desoladas: ai dos ventres que procriaram e dos seus que amamentaram. E é o que nós observamos, muitas mães hoje em dia, desesperadas, vendo os filhos dominados pelos tóxicos, sem nenhuma responsabilidade, viciados pela sexualidade desequilibrada. E quantas mães que diziam: eu preferia ver os mortos aos vê-los dominados pela viciação. Jesus previa. Jesus falou isso. Na família. A família é uma pequena sociedade. A nossa sociedade total é consequência da pequena sociedade que é a família. Se as famílias fossem famílias equilibradas, se os pais educassem os filhos como deveriam ser educados, o próprio Emmanuel diz isso, que os educandários instruem, o lar educa. Somos nós, os pais, que deveremos educar os nossos filhos para viverem na sociedade. A gente fala dos corruptos, os políticos corruptos, todos foram criados em família, os pais que não educaram. Porque se tivessem educados, não fariam. Eu lembro que era menina, minha mãe dizia assim: minha filha, não se carrega, que eu carregava das coleguinhas lápis na escola, bombom, ia comprar bombom, carregava. Aí ela mandava devolver e dizia assim: não se carrega, não se tira de uma pessoa um alfinete. Isso é educação. Para o espírito que precisa de ouvir isso. Mas as pessoas aplaudem. E todo mundo fala dos políticos, mas todo mundo entra na onda. Você vê agora, nessa crise dos caminhões, as pessoas venderam um bujão de gás por R$250. Isso é roubo. Não somente os políticos roubam, não. As pessoas trazem essa desonestidade dentro de si e aproveitam e, de qualquer maneira, estão passando os outros para trás. Então, é importante que a gente raciocine sobre isso. É preciso que tenha a convicção de que a mensagem de Jesus é a mensagem que renova a nossa alma. Ou você compreende, entende, lê o Evangelho e procura interiorizar e botar para fora na prática, ou então esse mundo não muda. Vai ser muito difícil essa transformação. São muitos espíritos evoluídos que estão descendo, reencarnando na Terra para melhorar esse mundo, porque esse povo que está aqui precisa mudar. Com raras exceções. Com raras exceções. Quando uma pessoa é honesta, quando uma pessoa é direita, é um bobo, é um besta, é um imbecil, não sabe viver. É assim que as pessoas costumam dizer. Então, as profecias de Jesus estão se cumprindo dia a dia, porque os seres humanos e nós, os cristãos, ainda não valorizamos os ensinamentos que por ele foram transmitidos. Mas Jesus ainda prossegue no seu sermão profético, falando a respeito dos falsos profetas e dos falsos cristos que viriam e enganariam muitos. Os falsos cristos são aqueles que se intitulam de iluminados, aqueles que se julgam superiores aos outros, aqueles que pregam que são os melhores, que são os perfeitos. Isso a gente via na época dele, os fariseus, que pregavam, mas não vivenciavam.
Ele mostrou para nós a importância de não imitarmos os fariseus. Mas até hoje existem os fariseus. Então, ele fala a respeito disso. Quando disserem, ele aqui, ele acolá, ou no deserto, ou dentro de uma casa, não acrediteis. Porque muitos virão como Cristos e enganarão a muitos. E assim como um relâmpago surge no Oriente e se vê no Ocidente, assim também será a vinda do Cristo. Jesus, quando se refere ao Cristo, ele não está se referindo à volta dele ao planeta, que todo mundo prega isso, que Jesus vai voltar. E Jesus fala na volta do Cristo nas pessoas, que surge não somente para o Ocidente, mas para o Oriente, e é brilhante como um relâmpago. É muita luminosidade, uma pessoa crística. E nós seremos um dia seres crísticos, porque o Cristo está em nós, em estado embrionário, potencial. À medida que nós vamos evoluindo, ele vai brilhando cada vez mais. Mas como Jesus falou, também na vinda do Filho do Homem, e a vinda do Filho do Homem, ele não se referia a ele, mas a nossa chegada a esse estágio de Filho do Homem, porque ele se intitulou, segundo o evangelista Mateus, 31 vezes dentro do evangelho como Filho do Homem, sendo ele Filho do Homem. O que é ser Filho do Homem? Filho do Homem é o ser que conquistou evolução em humanidade. Filho de si mesmo, das suas próprias experiências, do seu próprio progresso, da sua evolução, das suas conquistas, de tudo aquilo que ele conseguiu em humanidade. Então, é filho do homem. E quando Jesus veio ao nosso mundo, ele já era filho do homem. Ele não conquistou esse grau de evolução aqui na Terra, não. Ele já era filho do homem. Ele evoluiu em outras humanidades, e não na humanidade terrena. Ele já veio como ser crístico, como ser divino, como filho do homem. Ele se refere no sermão profético sobre a vinda do Filho do Homem, e todo mundo acredita como sendo a vinda dele, a volta dele. E Jesus não voltará. Por que Jesus não vai voltar? Porque ele disse, passará o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. Se as palavras dele não passam, o que é que ele vem ver aqui? Se ele viesse agora, ele seria crucificado de novo. Mas tudo que ele tinha de dizer, ele disse. Embora, sob a forma alegórica, mas com o tempo isso vai se descobrindo. Nada que está oculto não será descoberto, são palavras dele. Então a gente tem que ir tirando dessa letra morta o espírito que vivifica. Mas Jesus não voltará. Volta o Cristo nas pessoas, como voltou em Paulo de Tarso para nós, que no final da sua existência ele chegou a dizer, não sou eu mais que vive, mas o Cristo que vive em mim. E muita gente não entende. Diz que Paulo, quando diz o Cristo que vive em mim, era a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas Paulo falava no Cristo dele, o Cristo que nele desabrochou. Saibaba também. O Cristo brilhava em Saibaba. E muitos outros avatares que aqui na Terra. Buda foi denominado o iluminado. Por quê? Porque o Cristo brilhava nele. E até os dias atuais, Chico Xavier foi provado materialmente, a luz saindo do seu peito e ele querendo encobrir com um cobertor. Muitas pessoas viram a luz que saía do seu peito. Não é pelo fato dele ter desencarnado, não. É porque isso aconteceu mesmo. Porque Chico realmente vivia o Evangelho. E segundo Joana de Ângeles, ele foi recepcionado no plano espiritual pelo próprio Jesus. E é isso que Jesus fala. E foi isso que ele previu. A vinda do Cristo nas pessoas e não a sua volta à terra. Porque ele não voltará. A sua mensagem está aqui até o planeta ser regenerado. Continua. Passará o céu e a terra. O mundo se transforma. Mas as suas palavras não saem daqui. São as mesmas. E aí, os apóstolos perguntam para ele, Senhor, quando acontecerá todas essas coisas?
Quando será a maturidade do mundo? E aí Jesus diz, quando o evangelho for pregado a todas as nações, então será o fim. Quando Jesus fala no evangelho pregado em todas as nações, ele não estava se referindo à sua mensagem. O evangelho, a palavra evangelho é uma palavra de derivação grega, evangelion, que significa boa notícia. E estas boas notícias do mundo espiritual sempre vieram pelos avatares que desceram à terra. Todos eles estavam sob a orientação de Jesus. Todos eles transmitiram ensinamentos similares ao de Jesus. Então, quando todas as nações conhecerem o evangelho, os ensinamentos divinos trazidos por todos os avatares, e todos vivenciarem, aí será o fim. Mas não é o fim do mundo, nem da humanidade, não. É o fim das viciações, é o fim dos erros, é o fim das paixões, é o fim de um mundo inferior. É a passagem de um mundo inferior para um mundo superior. É o fim de um ciclo evolutivo. É este fim a que Jesus se refere, e não o fim do mundo, que as pessoas vivem aguardando o fim do mundo e não vai acontecer. Acontecerá o fim das coisas negativas e vamos vivenciar as coisas positivas. Vamos fazer o possível para a gente retornar quando este planeta for regenerado. Porque, segundo João Evangelista, no livro Apocalipse, somente 2/3 partes da humanidade reencarnará aqui na Terra. As outras todas, as pessoas outras, vão para mundos compatíveis com a condição moral de cada um. Então, quem não vivenciar, sofrerá as consequências. Nós estamos falando deste sermão profético, não é para atemorizar as pessoas, não. Aqui nós estamos fazendo uma reflexão, para a gente refletir sobre as nossas vidas, como estamos vivendo como cristãos, o que nós precisamos fazer para mudar, para que o resto das profecias não sejam cumpridas pelo nosso mal viver. Que Ele se apiede de todos nós, se compadeça das nossas fraquezas morais, das nossas paixões, nos dando forças e coragem para continuarmos nessa luta abençoada de renovação interior. Muita paz, graças a Deus.